Agora já podemos começar. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu acho que vale uma contextualização geográfica, considerando que tem algumas carinhas novas por aqui. Eu sou Marquinhos, bibliotecário da... Tudo bom, Carmen? Bibliotecário aqui da nossa Biblioteca Solidária, Sidney Pereira da Rosa, que é mantida pela Associação Amigos da Biblioteca, numa parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Esse encontro de hoje, que une o Clube de Cinema com o Clube de Leitura, é para falar sobre a obra Macunaíma, e a gente vai fazer algumas divisões, né? A Andréia começa a fazer uma contextualização, depois eu comento um pouco sobre a obra literária, o livro em si, e a Andréia fala sobre o filme, e a gente abre para discussões, tá joia? Eu peço para que desliguem os microfones enquanto um ou outro aqui estiver fazendo uma exposição, e até mesmo na fala dos coleguinhas, né? Aos que se sentirem à vontade. E usem o chat aqui, podem extrapolar, usar à vontade. Um outro lembrete é que esse evento está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar no nosso Facebook, YouTube, fica lá disponível. Ah, que bom, Marcos, eu não sabia disso. Olá. Tem muita gente que me perguntou, eu achei que era só para a biblioteca, entendeu? Não, a gente vai disponibilizar, até no cartaz, Andréia, deixei lá bem assim, que o evento será gravado, né? Não observei. Bom, então, Andréia, obrigado por aceitar o convite, e é contigo. Bom, eu queria primeiro dizer boa noite a todos e todas, agradecer a presença e dizer para vocês do prazer, da alegria e da responsabilidade de falar sobre as duas artes e sua articulação, a articulação entre elas, que são artes que, para mim, me dizem muito, e que, no momento, eu estou debruçada sobre essas duas artes, que é a literatura e o cinema. E falar de dois autores ícones da nossa cultura, né? Mário de Andrade, que escreveu Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, e Joaquim Pedro, que filmou Macunaíma 70 anos depois. Dois Andrades, que junto com Carlos Drummond, que teve muito envolvido no modernismo, com o Mário, com o Oswald, são de muito bom caráter, diga-se de passagem. Bem antes de dar início a essa apresentação, eu devo dizer duas coisas para vocês. Primeiro, é que essa apresentação foi elaborada com muito empenho, com muito prazer, porque eu não consigo me apaixonar, aliás, eu me apaixono sempre pelos assuntos que eu estudo, mas me apaixonar sem compartilhar. Então, eu pesquisei muito a literatura disponível, estudos acadêmicos, críticas literárias, entrevistas com Joaquim Pedro e com outros autores e cineastas da época desses dois. E eu quero compartilhar generosamente esse nosso trabalho, que eu e o Marcos desenvolvemos, e que tanta alegria e tanto conhecimento trouxe para nós dois, lógico. Eu aprendi nesse mergulho, não podia ser diferente, saí dele muito melhor, porque debruçar sobre a nossa cultura, a nossa história, só engrandece e nos faz refletir sobre a nossa origem, sobre a nossa formação, sobre as nossas qualidades, sobre as nossas mazelas, e mais do que refletir, nos provoca a pensar o nosso devir, o nosso futuro. É o que a gente pode pensar dentro desses temas e ir além e projetar, tentar projetar para o futuro.
Como o Marcos disse, a gente dividiu essa apresentação em 3 partes, então agora, inicialmente, eu vou fazer uma contextualização do lançamento do livro, né, do nascimento da obra Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, do Mário de Andrade. Então, eu vou fazer uma apresentação, vou compartilhar ela aqui com vocês, espero que dê tudo certo. Vamos lá para o nosso contexto. E aí, me falem se estão vendo. Está chegando. Tá. Chegou. Essa é a capa da nossa apresentação de hoje, Macunaíma, Herói Brasileiro Sem Nenhum Caráter, que é um livro de Mário de Andrade, filme de Joaquim Pedro de Andrade, que o filme só leva o nome de Macunaíma. Qual era o que estava acontecendo no Brasil no início do século XX? Gente, eu vou fazer essa contextualização muito rapidamente, porque não a gente tem que dedicar mais tempo às outras. Mas é preciso situar o livro de Mário de Andrade nesse início do século XX. Era um tempo de indagações e descobertas. Aceleravam-se a industrialização, a urbanização, o crescimento do proletariado, do empresariado, e do outro lado, ao lado dessa evolução, dessa agilidade do tempo, das mudanças, permanecia a tradição colonialista, os latifúndios, o sistema oligárquico, o desenvolvimento desigual das regiões. Havia uma forte preocupação de se discutir a identidade. Estava em latência, já na virada do século, essa questão de vamos discutir a identidade brasileira, os rumos dessa nação para construir nosso próprio modelo, né? Isso significava também repensar a cultura, né? E resgatar tudo que se tinha culturalmente no Brasil, as tradições, os costumes, as etnias, que praticamente estavam ignorados pela elite. Aí surge o mito. É um mito da origem da arte moderna brasileira, né? E eu já disse, acontecimentos culturais já se faziam notar nessa passagem do século XIX para o XX, né? Essa busca da essência, a construção de uma identidade, a dialética entre o provincial e o nacionalista. E na segunda metade do século XIX, a questão já estava colocada, se a gente lembrar das obras literárias, José de Alencar quis abraçar o Brasil em todas as suas dimensões como um projeto de romance, e outros tantos, né? E também Machado de Assis, que é uma coisa que eu não sabia, no artigo Instinto de Nacionalidade, que ele publicou em 1872, ele já fez um manifesto no sentido vanguardista do termo, desse seu projeto literário, que foi um primeiro balanço para valer da literatura pós-colonial. Será que o modernismo é uma identidade nacional? Os artistas e os intelectuais se debruçaram sobre essa questão, né? Fizeram um esforço muito grande em cima das características importantes do que nos dizia a respeito, do que nos traduzia, né? Então, imaginem uma virada de século, a primeira década, a segunda década do século XX, a gente com uma grande expansão de centros urbanos, mudanças nos nossos costumes, na nossa cultura cotidiana, tinha as Kodaks, os cinemas, revistas ilustradas, tudo com muita imagem, e a arte tinha que se expressar e expressar essas transformações, né? E através da literatura, das artes plásticas, da música e mesmo de manifestos, os artistas e intelectuais modernistas buscaram compreender essa cultura e sintonizá-la com esse contexto internacional. Porque a gente tem que lembrar que no começo do século XX havia uma efervescência e muitas mudanças nas artes, né? Foi o momento do expressionismo, depois do surrealismo, depois do dadaísmo e outros ismos mais, né? Que estavam acontecendo nessa busca
por novidades e que expressassem esse momento de mudanças. E intelectuais preocupados com as reformas das instituições, inclusive da Constituição de 91. Aí eu cito dois autores que eu acho interessante a gente ouvi-los. A maneira de modernizar seria conhecer o Brasil, trazer o país para o debate em questões sobre a formação nacional e quem é o brasileiro. Achavam que era possível ser moderno sem deixar para trás as questões que diziam respeito à história e à realidade tipicamente brasileiras. É uma teórica, Silvana Morelli diz. E o Mário de Andrade nos diz: o modernismo foi um toque de alarme, todos acordaram e viram perfeitamente a aurora no ar. A aurora continha em si todas as promessas do dia, só que ainda não era o dia, mas era uma satisfação ver que o dia está cumprindo com grandeza e com maior fecundidade as promessas da aurora. Ficar nas eternas aurorices da infância não é saúde, é doença. E a literatura brasileira está aí bastante sã. Adulta já? Quase adulta. Então veio o ideário de brasilidade modernista, né? Então, rapidamente, pregava-se, o ideário era nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência, um movimento não só artístico, mas político-social, valorização da cultura popular oral, fixem isso, para romper a distância do intelectual letrado, uma vanguarda não eurocêntrica, não voltada para os grandes centros culturais, para a Europa, e uma vanguarda emancipatória, que emancipasse o Brasil dessas outras vanguardas. Mas, embora esse ideário fosse partilhado por muitos, o modernismo não foi um movimento homogêneo. Ao contrário, apareceram correntes pró-modernistas de 22 e outros modernistas, como o Verde, Amarelo e AMPA, que era muito mais um nacionalismo fanista, utópico, exacerbado, e muito mais querendo romper com tudo que não fosse brasileiro. Aí são os cartazes e algumas pinturas dos representantes da Semana de Arte Moderna. Villa-Lobos, Tarsila, Djanira, a gente vê Caribé, a gente vê a revista Claxon, os cartazes, os manifestos. E a Semana de 22 foi a fundação, a origem e o começo desse chamado movimento modernista, que era literário, artístico, cultural, mas de uma essência movediça, insubmissa, desconstrutora de idealismos. Por quê? Porque ele rompia com as estruturas clássicas, acadêmicas, harmônicas, assume um caráter anárquico, contradita o parnasianismo que era, ou o simbolismo que vinha da nossa literatura, da nossa arte das décadas anteriores, e criava uma marca estilística, né? Colocou o país par e passo com as grandes tendências artísticas lá de fora, do mundo. E a semana marca a primeira fase do modernismo, porque o modernismo se dividiu em fases. E essa primeira fase, que foi a da Semana de Arte Moderna, foi a fase destruidora e se tornou um ícone do modernismo brasileiro, porque fez um divisor de águas entre o pré e o pós. E ela é tão icônica e tão importante que ela segue sendo revisitada, porque ela foi o movimento inaugural mesmo. Só para encerrar aqui, nós vemos no cartaz à minha esquerda os homens modernistas, um retrato que a gente pode fazer, colocar e projetar algumas ironias sobre ele. Homens brancos, dress code, a roupa da época, na estica, homens de classe média, média alta, formados na Europa. Nenhuma mulher, nem um negro, nem um índio.
E do meu lado direito, a gente vê as mulheres do modernismo. Você vê que não tem mulher naquela outra foto. As mulheres aqui estão reunidas e são a Pagu, a Elce, a Tarsila, a Anita e a Eugênia. Então, agora vamos para o livro, que o Marcos vai continuar essa festa, que é falar de Macunaíma. Vou interromper, Marcos. Tá. Bom, uma ótima introdução, né? Como eu falei para a André, ela preparou um material assim muito bacana para falar sobre o filme e que ela vai explorar bastante. E eu vou tentar ser breve. Eu fiz meio que uma linha do tempo do livro, não uma linha do tempo, né, mas uma de como deu a passagem dele ali quando nasce Macunaíma e até quando ele, né, Vira estrela. vira estrela ou como é no filme, né, ele É outra coisa. é outra coisa, ele acaba na água, né? Bom, a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, é da primeira geração do modernismo, né? E como o próprio Mário denominava, é uma obra de gênero rapsódia. E aí fui pesquisar o que era, né? E dentre tantos conceitos e definições que se apresenta, né? Fiz um enxuto de tudo isso, que é uma reunião de vários contos e acontecidos em um único material. Em Macunaíma, por exemplo, Mário reúne vários estudos folclóricos brasileiros. E isso também se dá por um estudioso alemão, biólogo, chamado, não sei se vou pronunciar da forma correta, mas é Koch Grunberg. Ele fez um estudo na Amazônia, não só voltado às ciências naturais, mas também ao folclore, algo mais nesse sentido. Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, é o subtítulo do livro, né? E há até uma contradição ou uma reunião de consenso em muita parte da literatura, em que diz que ele é sem nenhum caráter por ter muitos caráteres. Vai saber. O filme vai dizer diferente. E é alguém preguiçoso para algumas questões e totalmente esperto para outras. Ele tem uma preguiça para falar, por exemplo, e levou 6 anos para dizer a primeira frase, que foi, abre aspas, ai que preguiça. Portanto, para mulheres, as suas brincadeiras, como o Mário descreve, e para dinheiro, ele é muito esperto. É alguém sexualizado desde pequeno, né? Desde ali do começo. Ele transa ou brinca com as cunhãs, né? Com as cunhadas todas ali. O herói possui como uma de suas idiosincrasias, né? Uma das características de Macunaíma é sua metamorfose. Isso a gente percebe muito evidente e de um modo bem visual no filme, né? Não tem jeito. Enquanto que no livro você imagina como ele se transforma, no filme há uma percepção mais clara, né? Mas é um herói que ele é miscigenado, né? A Andrea estava conversando com ela um pouco antes da gente entrar. Assim, quando ele nasce, fica muito claro essa miscigenação de 3 etnias, né? Indígena, a europeia e a africana. A europeia você vai mais perceber no decorrer do livro, no decorrer da obra, né, como um todo. Bom, passa-se um tempo, ele tem relação com a Si, mãe do mato,
que dá a Macunaíma um Muiraquitã. É claro que tem muitas coisas que acontecem nesse meio, então vem aqui só fazendo um recorte. A Si, por exemplo, ela dá a Macunaíma, né? Eles fazem um filho que não vive muito tempo, né? Inclusive. E esse Muiraquitã é um talismã, uma pedra mágica, né? Esse talismã ele tem o poder de toda a sorte lhe dar, basta no pescoço estar. Achei essa riminha em um livrinho, puxa, não marquei o nome, não vou conseguir lembrar, em um livrinho infantil em que reuniu uma professora, ela fez a contação da história, explicou, e aí os alunos fizeram um desenho, escreveram um pouco, né, escreveram do jeitinho deles, escreveram um pouco sobre a obra. E aí tinha essa rima, achei bonitinha e resolvi destacar. E aí passa-se um tempo, o Muiraquitã é roubado pelo Venceslau Pietro Pietra, um gigante comedor de gente. E é muito engraçado esse personagem, eu acho, né? E depois, no filme, ele não fica assim tão engraçado, eu vejo. É Mas uma a coisa. imagem que eu fiz dele na minha cabeça, ao ler o livro, foi meio diferente, né? Deixa eu só fazer um comentário aí sobre o Pois não, Pietro. André? O Pietro é a imigração italiana, né? Uhum, Vivia-se um momento de um grande movimento de imigração para o Brasil, né? De colônias uhum. fugidas da fome, da inflação e dos regimes mais que já começavam a ficar mais autoritários. Então, o Pietro é um italiano. É. Bom, e esse talismã é roubado, né, por Pietro, e Macunaíma e seus dois irmãos resolvem fazer uma expedição pelo Brasil, né? Eles passam por vários lugares e chegam inclusive até a Argentina. A descrição do livro, para mim, ela é muito rica. E dentre todas essas descrições, eu quero destacar duas partes. Falei para a Andrea no começo, antes da gente entrar, né, de que me foi uma preocupação de hoje à tarde tentar tirar do livro uma parte em que mais sintetizava a história toda sobre a ideia de passar a mensagem ali do livro, né, a ideia central. E para mim é uma imagem muito forte pensar nessa miscigenação que comentei, quando Macunaíma está no Rio de Janeiro, como descreve Mário, eles vão na Tia Ciata, Tia Ciata, que é na Macumba, né, no Candomblé. E a descrição do livro ela é riquíssima, de como se dá tudo, os cânticos que acontecem, o desenvolvimento da reza, de tudo, de como o próprio Pietro sente essa reza que eles fazem é muito, muito rica. O encontro de hoje ele também é para os interessados, né, que ainda não leram, que vão atrás e vejam como é rica a obra, né, e os detalhes todos que Mário passa. Um outro destaque que faço é quando você percebe a crítica escancarada ao parnasianismo, quando ele escreve uma carta às guerreiras amazônicas, né, as Icamiabas. E penso nesse destaque porque tem uma mudança muito clara na comunicação. Enquanto que no desenvolvimento do livro ele usava uma linguagem, né? Quando ele vai escrever essa carta, ele faz de uma forma toda parnasiana, né? Ali toda assim correta, parece que as vírgulas mesmo elas se encaixam, enquanto que no livro todo as vírgulas o Mário ele
coloca onde ele quiser, valendo-se de algumas regras, é claro, mas quando ele vai fazer uma separação de itens, por exemplo, vou listar aqui, por exemplo, maçã, banana, laranja. Segundo a regra da língua portuguesa, colocaríamos, né, maçã, vírgula, laranja, vírgula, banana. E ele coloca tudo junto, né? Mas quando ele vai fazer essa carta, ele dá destaque a cada detalhe desse movimento, né, que foi o parnasianismo. E ele escreve essa carta porque acaba o dinheiro, né? Acaba o dinheiro porque ele gastou com tudo nessa expedição e ele escreve a essas Icamiabas para ter uma graninha. Deixa eu só fazer uma interrupção para colocar uma coisa que me lembrei aqui, quando você estava falando dessa carta parnasiana. É interessante a gente notar no livro a intertextualidade. Mário coloca letras de cantigas, Mário escreve uma carta no livro, né? Mário, eu digo o autor. Mas ele mistura gêneros, ele traz a oralidade, que é muito importante, né? Que era do movimento, era uma estética do modernismo, né? A linguagem popular, a linguagem falada como se fala e não como se escreve, né? E o repertório, o dicionário, né? Quer dizer, ele usa vocabulário de várias regiões, né? Os sotaques, as corruptelas da língua, isso é muito rico no livro. E foi uma coisa que Joaquim Pedro tentou seguir fielmente, uma das coisas que ele batalhou por manter, outras ele nem não fez tanto esforço, mas que ele batalhou por manter, foi essa linguagem, ser fiel à linguagem do livro do Mário de Andrade. Isso também é bem evidente, né? E é bacana isso que a Andrea comenta, porque a primeira vez que eu li o livro foi em 2014. Estava lá no primeiro ano do ensino médio. E para mim foi só um livro. Tá, não tem nada. As experiências que tive, né, de 2014 para até 2020 me faz ler a obra em 2021 e pensar e ter uma outra visão e vir, né, discutir uma nova concepção. É bacana essa importância do ato de reler também, né? Continuando a história, depois de tudo isso, Macunaíma encontra o gigante Pietro, né, mata ele, e aí é toda uma história também atrás disso. E depois que encontra, ele retorna para a Amazônia, e todos começam a ver a pessoa que de fato é Macunaíma, né? Como é descrito ali, uma pessoa não tão bem vista, se assim podemos dizer, né? E todos se afastam dele e fica um único ser vivo, que é um papagaio, que por sinal, ao final, agora pode ser até um spoiler, mas no final do livro você percebe que o papagaio é quem narra o livro inteiro. E Macunaíma, com uma metamorfose que é só sua, né? Ele torna-se uma ursa maior, né? Uma estrela, e é como eles dizem, eu até separei, que achei bem bacana. Ele fala mesmo lá no último capítulo, né? A ursa maior é Macunaíma, é mesmo o herói capenga, que de tanto penar na terra sem saúde e com muita saúva, se aborreceu de tudo, foi-se embora e dança solitária no campo vasto do céu. E assim fecha, né, tudo. Bom,
Os apontamentos que tinha para fazer da obra se encerra aqui, da obra literária. A Andrea comenta agora sobre o filme, depois a gente abre para discussão. É importante notar, e no filme também vai ficar claro isso, né? Esse fim trágico de Macunaíma, né? Esse fim melancólico, esse fim de uma pessoa que lutou e morreu na praia, né? E que no filme até vai ser comido, vai ser consumido literalmente pelas forças, como é que dizia Jânio Quadros? Forças ocultas, né? Então, vamos lá para o filme, e nessa contextualização e nesses comentários que eu vou fazer sobre o filme, eu vou retomar muito do livro, para mostrar as articulações que livro e filme têm e as contraposições ou as contradições entre livro e filme. Então, necessariamente, eu recupero, trago de volta algumas questões que Mário definiu na obra escrita e que Joaquim Pedro transcriou. Na transposição da obra para filme, ele transcriou. Então, eu vou pedir licença para abrir outra apresentação. Me digam quando entrar aí. Opa, está chegando. Chegou. Então, Macunaíma, o filme. O ano é 68 da filmagem, mas ele foi lançado em 69. O diretor, Joaquim Pedro de Andrade, o roteiro é dele e do Mário, como não podia deixar de ser, e a música, isso só para... Eu podia falar do elenco também, né? O elenco estelar do filme, mas a música, para vocês sentirem como o Joaquim Pedro pensou esse filme. Tinha de Heitor Villa-Lobos, que é da época da Semana de 22, temos o Jardes Macalé, que está vivo, Silvio Caldas, Orestes Barbosa e Antônio Maria. Antônio Maria foi, para quem não conhece, foi um carioca boêmio da noite do samba-canção. Mas olha a mistura, a mistura que Joaquim Pedro faz. Bom, vamos começar falando do Brasil e o cinema novo, né? Como eu fiz o contexto da Semana de Arte, eu faço rapidamente o contexto dos anos 60. Nós estávamos vivendo, eu estava vivendo, eu já era nascida, o golpe militar de 64, uma crise política terrível, de muita repressão, de muita censura, de instituições fechadas, Congresso, Supremo, com Supremo e com tudo, né? E o decreto do AI-5, em 68, que foi o cala-boca, né? Final. E um acelerado processo em contrapartida de crescimento econômico, conhecido como milagre brasileiro ou milagre econômico. E qual era o papel do intelectual e do cineasta, nesse caso, após o golpe militar? Eles voltaram, fizeram um resgate do modernismo, quando pensavam nessas obras, dando um novo tratamento a esse ideário de 22, né? E isso na segunda parte da década de 60. Até 64, a gente ainda não tinha muita manifestação do cinema novo. O intelectual de classe média se torna protagonista, né? Ele questiona, ele divaga, e o próprio personagem brasileiro de classe média ocupa o ponto central da narrativa fílmica. E é uma cinematografia dos anos 60, da segunda parte da década, uma cinematografia fortemente autoral, né? Que o diretor imprime sua marca, e que tematiza pela primeira vez o povo, mas o povo despossuído, marginalizado
e oprimido. Então, a gente tem o Bernardet, para quem não sabe, um professor, que foi professor da minha escola, da Escola de Comunicações e Artes da USP, mas um crítico de cinema, cineasta, escritor. Ele diz o seguinte: o golpe de Estado de 64, além de atingir artistas e intelectuais pela repressão, os leva a questionar posturas assumidas no final dos 50 para os primeiros anos 60. Nessa época, setores da intelectualidade encontraram uma função social: a concepção de arte como ativa nas transformações sociais, a concepção do intelectual como portador e produtor de consciência, e cuja arte pode conscientizar um povo considerado como alienado. A ação social dos intelectuais, sobretudo a ação social revolucionária, a gente sabe que muitos deles participaram ativamente nos movimentos revolucionários e foram depois torturados, exilados, né? Considerada como consequência dessa consciência intelectual. A possibilidade do artista tornar-se popular e revolucionário por opção ideológica, mas também pela atuação, livrando-se da determinação de sua classe de origem. Se a gente pensar na semana de 22, a gente vê uma classe média alta, uma elite, muitos deles com pais latifundiários, políticos de projeção, formados na Europa, enquanto os intelectuais da década de 60, com o cinema novo, eles participam, eles atuam, e livrando-se dessa questão de classe, de origem. São colocações que possibilitaram aos artistas intelectuais se situarem na sociedade. Qual foi o ideário do cinema novo? Era a radicalização de um movimento já anunciado nos anos 50, mas radicalizado, que era sobrepor e fazer resistência da cultura popular aos projetos nacionalistas modernizantes. A gente sabe que existia a elite e o poder, né, com essa questão do o ouro é nosso, né, com aquelas campanhas, né, nacionalistas, modernizantes, né? E era também a radicalização como uma reafirmação da capacidade antropofágica, lembrando a semana de 22, que era essa capacidade absorver o que vinha do exterior e o que lhe era imposto e destruir o que lhe incomodava para recriar. A gente lembra da semana de 22, que também os modernistas de 22 falavam dessa questão de não esquecer o que vinha do exterior, né? Mas fazer uma leitura nossa, original nossa, aproveitar o que desce. Aí o antropofagismo, né? E destruir, agora em 60, o que incomodava no que vinha de fora para recriar essa cultura, essa realidade brasileira. O cinema novo teve uma primeira fase que era muito glauberiana, né? da câmera na mão, filme em preto e branco, questões muito dramáticas, muito sociais, uma politização, uma ideologização do cinema, da narrativa cinematográfica, né? E como, ao contrário, na segunda metade nessa segunda fase do cinema novo, já não tão glauberiano, esses ideários foram se renovando. Então, é como se, a partir de 68, 69, os filmes rompessem ou tentassem questionar a estética, aquela estética da primeira fase do cinema novo. Nessa segunda fase aparece Macunaíma, nessa segunda fase do cinema novo, que começa em 69. E o que traz essa segunda fase? Uma produção autoral muito mais livre,
se afastando de Hollywood e da Veracruz. Lembra, nos anos 50, nós tínhamos o estúdio da Veracruz, uma estética das chanchadas, né? Daquele brasileiro meio cantando Tio Sam, né? Uma coisa mais modernizante, nacionalista modernizante, né? E essa estética, a partir de 69, é marcada pela incorporação da cor no cinema, sem alterar o estilo da câmera, que é o estilo da câmera na mão. A cor que é trabalhada nos novos filmes, a partir de 69, é trabalhada com muita força, ela é intensa, ela estabelece uma nova estética no cinema novo, que era antigamente a estética da fome. E é uma comunicação simples, direta, e que busca o alcance popular. Não era só fazer filme, era vender ingresso. Vender ingressos, ou seja, ter plateia, chamar brasileiros para o cinema, né? E muito tem a ver com essa coisa da comédia, né? De trazer, lógico que foram feitos filmes mais sérios, mais dramáticos, a partir de 69, mas veio muito forte, e a gente vai ver aqui pelos títulos, a comédia. Então, a partir desse ano, nós temos Brasil, ano 2000, do Walter Lima Júnior, Matou a Família e Foi ao Cinema, de Neuville da Almeida, As Duas Faces da Moeda, de Domingos Oliveira, A Mulher de Todos, de Rogério Luiz Ganzella, e do Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Então, é uma outra cara se a gente pensar na estética da fome, se a gente pensar no filme PB. O que o Joaquim fala? Com Macunaíma, tive a intenção deliberada, desde o início, de procurar uma comunicação popular tão espontânea, tão imediata como a chanchada, sem ser nunca subserviente aos valores, né, do poder, né, e de fora. O filme não é paternalista no sentido em que talvez fossem paternalistas os primeiros filmes do cinema novo, que davam lição. Ele procura, o Macunaíma procura ser um filme feito do povo para o povo. É a orquestração mais simples possível, mais direta de motivos populares. É assim que ele define. E define mais. Macunaíma é um filme que não tem close, se vocês lembrarem, para evitar a individualização dos problemas, para levar aquilo a qualquer brasileiro que pudesse passar por uma situação daquelas. Todo mundo se identificava. E que despreza qualquer limite rigoroso no enquadramento. O filme tem um enquadramento meio solto. Se a gente lembra do tropicalismo, vem essa questão do caótico, do experimental, do recorte, né, da colagem de imagens, de elementos, de cores, de luzes. E falando, então, de Macunaíma e tropicalismo, né, que são dois movimentos contemporâneos e que se articulam muito. Há uma tendência geral que identifica a retórica do filme a essa corrente tropicalista, né? Aqueles elementos de transgressão. Mas Joaquim Pedro nega isso. O que o tropicalismo trazia? A exacerbação do verde-amarelismo, a trilha sonora que mistura hino patriótico, a gente vê isso no Macunaíma, no filme, a marchinha carnavalesca, mistura bolero com tango, iê, 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 a exuberância da cenografia e dos figurinos, o aspecto histriônico, as caras e bocas, né? a maquiagem dos atores, né? As expressões, o corpo, a interpretação, o corpo em movimento, né? E a justaposição do arcaico e do moderno, da combinação do folclore rural e urbano, da televisão e da música. Estamos nos anos 60, né? A incorporação do pop, do kitsch, da farsa, da paródia e da chanchada. Uma miscelânea, uma geleia geral, como diriam os tropicalistas. Mas o olhar de Joaquim Pedro foi implacável com o tropicalismo.
Ele ridiculariza e desconstrói essas semelhanças estéticas, isso é muito interessante, como quem luta com as armas do inimigo para buscar derrotá-lo. Ele se vale da estética tropicalista para derrotar o tropicalismo, que ele achava um movimento superficial. Joaquim Pedro realizou um filme em que os ideais modernistas da geração de 22 são questionados, ao mesmo tempo em que a superficialidade da crítica tropicalista é demonstrada. Ao mesmo tempo em que a superficialidade da crítica tropicalista é demonstrada, deixando no ar a questão sobre a nossa identidade nacional e o perfil do homem brasileiro, sua imagem e os dilemas que circundavam a construção dessa identidade. É o Bernardin que fala aqui. E Joaquim fala: procurei fazer um filme sem estilo. Seu estilo seria não ter estilo. Uma anti-arte, no sentido tradicional da arte. Não existem nele concessões ao bom gosto. Já me disseram que ele é porco. Acho que é mesmo, assim como a graça popular é frequentemente porca, inocentemente porca, como as porcarias ditas pelas crianças. E Carlos Drummond, que foi da semana, que acompanhou os modernistas, que trabalhou na revista Pau Brasil, dos modernistas, disse ao assistir, depois de assistir o filme de Joaquim Pedro: que sorte estar vivo em novembro de 69. Cada dia uma novidade, tudo explode. Da explosão brota um filme como Macunaíma, de Andrade, que redescobre a surpresa geral Mário de Andrade, uma das minas de diamante do Brasil, esquecida há mais de 20 anos. O filme é uma festa, uma graça, um rodopio, um churrasco, uma pancada na cuca, uma ocasião de rir, de expelir solitárias que comprometiam a paisagem intestinal. Ele entrou no espírito do Macunaíma. Rimos do herói sem nenhum caráter ou de nós mesmos. Não interessa saber. Interessa é ver o filme funcionando e funcionar dentro e em frente deles atores e espectadores levados na torrente mítico-satírica, manducativa de Mário e Joaquim Pedro, ambos heróis de muito caráter. Bom, agora, fazendo uma retrospectiva de como é que foi o processo, né, de criação do filme. O Joaquim Pedro, ele ficou 4 meses tentando escrever roteiro. Escreveu duas adaptações. Uma mais fiel ao livro e uma muito mais crítica. Não teve dúvida, optou pela segunda, a mais crítica. Mesmo porque é transposição, não é uma adaptação. É transcriação. Realçava nesse roteiro os elementos contraditórios do livro e dialogava com o tropicalismo. Era um roteiro onde os aspectos mais irônicos ganham vulto e uma espécie de adaptação, releitura, diálogo, reimaginação, reescrita, crítica da rapsódia modernista. É um comentário do livro. É essa a definição para Joaquim Pedro de Andrade, um roteiro que fazia um comentário do livro. Escrevi 2 adaptações que me consumiram 4 meses, mais ou menos de fevereiro a junho de 68. Na primeira, eu tentava racionalizar, de certa forma, domar o livro, mas as coisas colidiam, iam em várias direções e não se completavam. Já na segunda adaptação, na segunda versão, quando entendi que Macunaíma era a história de um brasileiro que foi comido pelo Brasil, as coisas ficaram mais coerentes. E os problemas começaram a ser resolvidos um atrás do outro. De fato, Macunaíma parece um filme decidido a rupturas. Vamos assistir rapidamente essa cena, que para mim é icônica e é a síntese do livro. Andréia, tem som? Não está saindo o som? Não. Ai, meu pai do céu, não acredito. Bom, não está saindo para mim e para os demais.
Também não, Ivone disse, Carmen disse que também não. Ai, meu pai. Eu vou voltar um pouquinho e vou falar um pouco, tá? Ela berra, a mãe berra enquanto pare. Macunaíma sai aos berros, gritando. Pronto, nasceu. É homem, mãe. Olha a cara dele. Não é bonitinho? Ó, gente, que menino feio. Não é nenhuma beleza, não. Chora não, chora não. Feiura não é documento. Macunaí, meu nome. Nome que começa com Ma, tem Macina. Macunaí, herói de nossa gente. Que pena que está sem som. Vou fazer as vezes. Teve um comentário aqui no chat, Andréia. Uma colega disse que se você tirar o fone, funciona o áudio. Se tirar o meu fone? Desconectar o plug do computador. Vou fazer isso, então, no próximo. Mas eu acho, no próximo, pela questão do tempo também. Não, lógico. E aí, de fato, Macunaíma parece um filme decidido a rupturas, né? O humor, a ironia, a música, Grande Otelo, o recurso da narração, a linguagem popular, as referências do cinema velho como a chanchada, que cria uma comunicação imediata, e essa combinação fazem o diferencial de Macunaíma. A intenção foi bem resumida por Joaquim Pedro, quando ele disse que ele desejava que as aventuras bem brasileiras, herói da nossa gente, fossem capazes de divertir e dar o que pensar. Depois vocês vão receber a apresentação, acho que o Marcos vai disponibilizar, vocês vão poder ver essas referências, essas verbalizações, quem são as pessoas que falam, tá? Se eu não mencionar. O filme, então, portanto, foi uma releitura crítica, né? É um filme sobre consumo e denúncia. Assim como Mário fez de forma sutil, irônica, o processo de reificação da sociedade capitalista, onde tudo é mercadoria, Joaquim Pedro pegou pesado, né? Ele fala, há novos heróis, eles tentam devorar quem os devora, mas os contestadores são industrializados pelos órgãos de divulgação e passam a ser consumidos, isto é, comidos, como todos aqueles que aceitam. Enfim, quem pode, come o outro. Macunaíma é um sujeito que foi comido pelo Brasil. E aí a gente vê já uma discrepância em relação ao livro, né? Mas a gente vê o resgate da antropofagia da Semana de Arte Moderna, ou dos modernistas de 22, né? E a gente vê que Joaquim Pedro leu mais na cartilha de Oswald de Andrade do que da de Mário de Andrade. Porque o brasileiro acredita-se resistente e vitorioso sobre o sistema, mas acaba sendo assimilado por ele. Esse é o resumo do filme Macunaíma. Como era o herói de Joaquim Pedro? No filme Macunaíma não tem poderes mágicos, porque ele quis que essa história fosse reduzida à dimensão do real, fosse uma crônica tragicômica e anti-heróica. Ele é diferente porque suas transformações não são promovidas pelo próprio herói, como no livro. Ele não tem mais poderes do que um homem comum no filme. O herói não morre e ressuscita, como no livro, que é uma macarronada, não é uma feijoada. Ele era italiano, o Pietro, né? E com relação às coisas que agreguei ou inventei, tentei fazer viver e expor esse material da maneira mais direta e simples possível. O que fiz foi transformar a magia. Tudo que era mágico em Mário se torna real, na dimensão do real, crônica e tragicômica e anti-heróica.
Também são simplificações que o Joaquim teve que fazer, porque não existia muito recurso técnico e material como nós temos hoje para fazer uma série de mágicas que aparecem no livro, né, de transformações. Macunaíma e a moral tradicional. O filme exacerba o tom de crítica à moral tradicional. Joaquim Pedro fala, né, que na evolução da sociedade latino-americana, faz que já não sejam suportáveis os esquemas da moral tradicional. É necessário denunciar essas estruturas moralizantes. Mas a luxúria e a voluptuosidade que fazem parte da natureza do herói não escapam à crítica. O Joaquim Pedro fala: um dos males da luxúria é ser sem sentido. O ser não se liga à afetividade. E a gente vê no filme que, com exceção de si, as demais mulheres que ele come permanecem na sombra. Ele não se liga afetivamente a essas outras mulheres. Ainda com relação à moral tradicional, nas travessuras libidinosas de Macunaíma, o filme acompanha o livro. Ele imprime um caráter lúdico, visceralmente infantil, aquela coisa do impulso infantil e inconsciente mais malicioso. O filme, como livro, emprega o verbo brincar, e como uma brincadeira, o ato sexual é acompanhado de risadas, até chegar ao ápice do contentamento e da satisfação e do orgasmo. Isso Macunaíma faz desde pequeno, né? Mexendo com as cunhãs e depois com as mulheres com quem ele transa, até estupra. O sexo assume, assim, um caráter dionisíaco no filme. Macunaíma é o deus da alegria e da relação prazerosa. As mulheres são as suas bacantes, que são mitos gregos e amazônicos. As travessuras libidinosas de Macunaíma, no livro, servem para questionar o caráter ocidental, né, que estava em crise. Põe em xeque a moral burguesa. Né? No filme, além disso, é também denúncia essas travessuras libidinosas. É uma denúncia sutil e irônica do processo de reificação, onde tudo é mercadoria e até o corpo vira objeto de consumo. Então, se a gente pensar bem, o herói, ele porta-se não só como objeto do desejo, mas como objeto de consumo. Ele é comido numa relação em que o corpo masculino é devorado pelo dinheiro. Vocês lembrarem a cena da Si, que no filme é uma guerrilheira e aparece só depois que o clã macunaímico chega em São Paulo, a gente vai ver que é ela que o come. E ela até menciona dar dinheiro, numa clara alegoria do capitalismo. A Macunaíma e a questão racial. A metamorfose do herói é um espaço de problematização da questão racial, tanto no livro quanto no filme. No livro, o branqueamento, por que passa Macunaíma, ironiza as teorias raciais do século XIX, da supremacia branca, que a população tinha que se branquear para o país se desenvolver. No filme, a cena do branqueamento satiriza a ilusão da democracia racial. A ideia de mestiçagem na construção da identidade nacional por um viés homogeneizador e não conflitante. Então, o branqueamento de Macunaíma seria uma forma de igualar-se ao outro e ser aceito na sociedade. Quer dizer, ele teria que se calar o sentimento, e só assim ele calaria o sentimento de preconceito. Então, é uma forma muito mais crítica de colocar, é uma forma de satirizar a ilusão da democracia racial. O destino final do herói. Mais uma vez eu ia mostrar um trecho do filme, vou mostrar, porque as imagens falam muito por si. Eu vou mostrar aqui, eu vou tirar o fone para testar, Marcos. E vou para o 12h55 aqui, que é a cena que eu quero mostrar para vocês. Só uma paciência um pouquinho. Está dando para ouvir? Tem um ruído de água.
Sim. Ah, que bom. E essa moça lindíssima não era moça, não. Era o Yara, comedora de gente. Glória aos homens que levam a pátria, esta pátria querida que é o nosso Brasil. Glória aos homens que levam. Essa cena mostra a diferença gritante entre o final do livro e o final do filme, né? O destino final do herói, né? Enquanto que Mário não imprime um caráter negativo... André, põe de novo o fone, porque fica melhor. Tá. Desculpa. Esqueci. Então, fica muito clara nessa cena a diferença do filme em relação ao livro e esse destino final dado ao herói. Enquanto que Mário não imprime um caráter negativo ao destino final do herói, porque no livro ele vira estrela guia, símbolo condutor das esperanças de um Brasil rumo à civilização, Joaquim Pedro, com aquele seu distanciamento crítico em relação ao livro, destina Macunaíma a morrer devorado, consumido por um de seus próprios mitos, a Uiara, numa imagem transmutada na bandeira do Brasil manchada de sangue ao som da marcha patriótica, aquela marcha que dá início ao filme. A morte de nosso herói é trágica, devorado por Uiara, entidade das águas, comedora de gente. A cena final do filme de Joaquim Pedro é, acima de tudo, uma provocação à ditadura militar. Após ser levado para o fundo da lagoa, a jaqueta modelo militar que Macunaíma usava emerge junto a uma grande mancha de sangue, simbolizando não apenas as mortes provocadas pelo regime, mas também sua morte no futuro, consumido por suas ações. O Macunaíma das telas é reduzido a um estado de esvaziamento maior da sua condição de herói. O sonho transformador que poderia se concretizar em símbolo da identidade brasileira cede diante da essência negativa de um herói que, embora vencendo o capitalista, ele vence o Pietro, sucumbe diante do consumismo. A cena onde ele está indo de volta para a Amazônia e ele está com o barco cheio de objetos modernos, eletrônicos. Motor do capitalismo, na aceitação de uma modernidade ilusória e atrelado à dependência estrangeira, mais uma vez vítima de seu comportamento individualista e seu parasitismo. Isso quem nos diz é Ismael Xavier, que acho que vocês conhecem, um grande crítico de cinema. Macunaíma, o herói de Joaquim Pedro. E ele fala, era preciso reinterpretar Macunaíma, fazer sua crítica e traduzi-lo à luz dos anos 60. No filme Macunaíma é caracterizado mais negativamente, não só quanto ao aspecto moral, como também a indefinição do ser. E aí eu retomo o que o Marcos falou, né? O que é esse herói sem nenhum caráter? Para Joaquim Pedro, pode ser o herói sem nenhum caráter, pode ser uma indefinição do ser, porque ele é a priori um malandro, aquele sujeito simpático, esperto, malemolente, que engana qualquer um, sempre se dá bem, mas no fundo tem bom coração. Ou o Macunaíma não é de todo ingênuo, não é completamente malicioso, ou seja, não tem um caráter permanente. Ele é um devir, ele é um ser a vir ser. Então, tanto essa interpretação pode ser do caráter, né, bonzinho, mais malandro, do herói, ou porque ele não tem caráter, né? Ele é um caráter multifacetado,
ele não tem um caráter permanente, consolidado, é um devir. E um autor, um crítico, fala: destituído de virtudes amoral e imoral, que por desejo do cineasta lhe subtrai o quanto possível as qualidades positivas do herói Mário Andradiano. Se Macunaíma não é um herói, ele não é ainda o herói nacional, porque, segundo Joaquim Pedro, falta-lhe uma visão mais geral, mais ambiciosa e mais consciente. Ele sempre dá os seus golpes com objetivo limitado, sempre pessoal, individualista. Já o herói moderno, para mim, Joaquim Pedro, é uma espécie de encarnação nacional cujo destino se confunde com o próprio destino de seu povo. Uma das suas características fundamentais é ter a consciência coletiva. Ao contrário de Macunaíma, o herói nacional, que ainda não existe, terá de encarnar um ser moral no sentido de estar possuído por toda uma ética social. Me acusaram de uma certa agressividade de subdesenvolvido que se sente espoliado. É a metáfora da antropofagia que passava por dentro do filme. O filme tinha uma leitura muito mais atenta de Oswald de Andrade do que de Mário de Andrade, no sentido de que era mais agressivo do que o livro. No livro há uma referência ao apaziguamento maior do que no filme. Modernismo, para encerrar, é uma história que devemos repensar. E o Macunaíma também. Marcos, dá tempo de falar um pouquinho das outras coisas? Acho que não. Tá. Vamos ver como é que vai ser depois, quando vocês quiserem olharem depois, se for disponibilizado para vocês a apresentação, eu comento sobre o que houve de encenação no teatro musical, e depois faço 2 comentários recentíssimos do Emicida, que fez um show no Teatro Municipal, palco da Semana de Arte Moderna, e denunciando a falta da presença negra, e um outro artista indígena que está com um quadro na Pinacoteca, onde ele faz uma crítica muito severa ao livro Macunaíma e aos modernistas de 22. É isso. Deixa a Andréa falar, vai, por favor. Falo ou não falo? Fala. Fala. E aí, Marcos, falo? Bom, rapidinho. Macunaíma no teatro, algumas versões cênicas. 78, montagem de Antunes Filho e o Grupo Pau Brasil. 2018, montagem de Lucas Scalco e a Confraria de Elefantes. 2019, 2 montagens, montagem da Bia Lessa e a Companhia Barca de Corações. E Ópera Tupi, álbum e montagem de Yara Renault e Gert Sivald, que é com balé também, com música e balé. E o Brasil pensa o Brasil no alvorecer do século XXI. Nesse nosso alvorecer do século, o Brasil tem que pensar o Brasil. Emicida fez no mesmo palco do Teatro Municipal, em 2019, o Show Amarelo, como um desagravo histórico pela ausência da arte preta naquele palco elitista. Ai, quanto passado nós temos no futuro, né, gente? E Denilson Baniwa, artista plástico indígena da tribo Baniwa, cria o quadro Reantropofagia, agora em 2018. E ele fala o seguinte, depois vocês podem olhar com calma, tem a cabeça do Mário de Andrade, que era mestiço, né? Não era branco, a capa do livro, pimenta, símbolos nossos, da nossa cultura alimentar. E o Denilson fala, aqui jaz o simulacro Macunaíma, jazem juntos a ideia de povo brasileiro e a antropofagia temperada com Bordeaux e Pax mongólica. Antropofagia agora é o devorar de tudo que existe, sem usar talheres franceses. Aquilo que a utopia modernista pode não ter dado conta. E as minhas referências das leituras que eu fiz estão aqui, para quem depois quiser ver. E eu interrompo o compartilhamento. E volto aqui para vocês. Chega de falar, André, que eu estou com sede. Nossa, parabéns, Andréia.
Muito bom, muito bacana. Obrigado. Ivone já abriu o microfone, sinta-se à vontade. Ai, não, eu só queria dar os Não? parabéns, assim, pelo baita estudo, análise completo, nossa, maravilhoso, um panorama, assim, fantástico, adorei. Obrigada. Obrigada, Marcos, pelo espaço, pela oportunidade também de falar de duas coisas que eu amo tanto. Fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir até assim, não gostei, ou lembrei disso, gostei disso no filme. Eu queria sentir um pouco as impressões de vocês sobre as duas obras. Não precisa falar da apresentação, fala do livro e do filme. Você sabe uma coisa que eu assisti essa semana? Eu assisti uma conversa do Silvio Almeida com um historiador, e eles falavam sobre o Gilberto Freire e Florestan Fernandes. A ideia é como os dois viam a questão da formação do povo brasileiro. Eu fiquei lembrando do livro e do filme, né? Se existia, fiquei pensando, será que no filme já existia alguma influência do Florestan? Porque eu dei uma olhada aqui, o livro do Florestan que fala dessa questão é de 65. Agora, o Macunaíma ele é anterior à obra do Gilberto Freire, Casagrande Grande Senzala. Senzala. Eu achei interessante isso, porque o livro parece mais crítico a essa ideia de mesmo. O filme é mais ainda, mas o livro parece mais crítico do que a obra de Gilberto Freire. Assim. É muito polêmica. A obra dele é muito polêmica. Eu acho que tem coisas muito importantes na obra do Gilberto Freire e tem coisas discutíveis. Eu acho que o Sérgio Buarque também é uma boa leitura para pensar nessa formação da identidade nacional, né? Eu acho que o Florestan e vários outros contemporâneos do Florestan falam muito dessas questões, né? Antônio Cândido, na literatura, também fala muito, né? Como é que ele chama? Ai, meu Deus, sempre esqueço o nome dele. O Schwartz também fala muito na literatura. Carmen, fala, Carmen. Bom, obrigada aí. Foi uma noite muito legal. Eu acho que ter trazido à baila esse texto importantíssimo, né? E o ano que vem a gente vai ter aí a comemoração da Semana de 22. Quem sabe a gente traz outros modernistas aí, outros filmes, né? Eu achei muito bacana toda a dedicação da Maria Andréa e também seu, viu, Marcos, de fazer esse apanhado. Assim, sobre o... Eu revi o filme agora, né, recentemente, e daí eu fiquei assim atenta aos comentários de jovens do filme. E era assim, ô louco só, que coisa mais, coisa, kkk, não sei o quê, enfim, o pessoal bastante incomodado com a estética do filme, alguns alunos obrigados pelos professores, né, a assistirem o filme. Então, ainda, quer dizer, a nossa falta de educação, é gritante, né, quer dizer, como muito difícil para eles para se abrir a um olhar diferente, né? Porque, convenhamos, quer dizer, ele é um clássico, ele fez toda uma ruptura estética, esse resgate da oralidade, das nossas raízes, sabe? O quanto a gente aprende aqui de termos de Cunhanatã, Cunhatã, e também as referências ao Oxum, ao Ogum, a não sei o quê, aos fadistas, ao Pietro, e essa coisa toda misturada da comédia dell'arte italiana,
Eu também fui, obviamente, buscar algumas referências, em particular, eu gosto muito das análises do Zé Miguel Wisnik, né? Então, ele chama atenção, não sei se é ele ou se é a Ancona Lopes, que é uma outra também que eu gosto muito, que chama atenção para a capa do livro, que são aqueles losanguinhos, e que aquilo seria uma referência ao Arlequim. Sabe? Mas é da mesmo. Época, a carnavalização, que é o que ele faz ali. Né? Esse movimento de ruptura é um pouco de brincar com essas... Mas carnavalizar o Dionísio, aquele nacionalismo. Opa, peraí, deixa eu falar um pouquinho daqui a pouco. Aquele nacionalismo que se instaurava, vamos lembrar, esse livro foi publicado em 28. Logo depois a gente tem a erupção do nazifascismo, os integralistas, enfim, coisa e tal. Então, há toda uma ruptura ali ideológica, estética, né, que se apresenta nesse livro. Uma coisa muito importante, eu acho, apesar das críticas, do refazer, das releituras cinematográficas e tal, mas o Macunaíma é um personagem muito complexo, contraditório, ao mesmo tempo que ele é menino, ingênuo, não é assim, digamos, traquina, faz molecagem, quer embrulhar o outro. Ele também é um cara que sabe caçar, anta, que os irmãos não conseguem, ele consegue. Ele é que leva com leveza a vida, percebe? E também ele... enfim, ele sabe a questão do dinheiro, ele está interessado, então é contraditório isso, né? Claro que ele cai numas roubadas, como a questão da ilusão, que ele já chama lá do pato que caga dinheiro, mas caga merda mesmo. Então, essas referências à galinha dos ovos de ouro, a tudo isso que é do nosso imaginário, sobretudo brasileiro, é tão importante hoje o resgate disso, de uma outra mítica, sabe? Que a gente se aproprie disso, e não com desdém. Até há indígenas, como eu até anotei aqui, um tal de Cristino, o Apichana, que é uma aldeia lá do norte, em Roraima, ele faz crítica, de certa forma, ao Mário de Andrade, pelo fato dele dar trela para isso, que a política hoje tem se assenhorado indevidamente do indígena como malemolente, do negro também, que tem que ser pesado em arroba, não é? Essa coisa da preguiça, e que eles ficam segurando as suas terras, evitando o progresso do Brasil no agronegócio. Então, eu acho muito importante a atualidade, a pertinência desse texto hoje. Óbvio que, como um clássico, ele ficou muito a dizer, e essas releituras completam essa carnavalização de cores, de personagem, de sexualidade à flor da pele no filme. Eu acho muito bom, mais do que a coisa da guerrilheira, do não sei o quê. Porque hoje, quer dizer, mesmo que se consiga alguns passos na restauração econômica da pobreza, essa questão dos valores morais, né? Isso está tão entranhado, essas feras do apocalipse, sabe? Que emergiram, né? Esse inconsciente adormecido. Então, a gente precisa desse tipo de literatura fragmentada, que leva a pensar, que venha com outros paradigmas, não esse, tudo bem, não sou contra a religião, não é cada um, eu acho, estou convencida que sem a fantasia, sem a mítica, a gente não consegue viver, então, mas que fora
desse judaico-cristão, que a gente veio do barro e a semelhança de Deus, coisa e tal, que a gente possa contar com outras míticas. Por exemplo, nesse povo Ashipana, lá, do Cristino e o Ashipana, que é o artigo dele, que ele fala, Mário, você divulga estereótipos anti-indígenas, está na revista 451. Então, mas ele fala, bom, no nosso povo, Ashipana, o homem nasceu de um amor entre o sol e a lua, sabe? No mínimo é uma coisa poética. Eu acho mais bonito eu ter nascido disso do que do osso, sabe? Da costela de um homem, não é? Pelo menos Lilith antes, Lilith, a primeira, no texto hebraico, a primeira mulher foi criada e se rebelou com Adão, porque não queria dormir embaixo, não, para trepar, entendeu? Ela foi uma rebelde e ela desapareceu da história, mas a Eva, que perdurou, ela é da costela do Adão. Então, a submissão já está de nascença, digamos. Bom, mas, enfim, voltando aqui ao nosso texto, ele fala de Macunaíma, esse artigo. Macunaíma, que é a espiritualidade desses povos lá do Nordeste, dos Ingalco, Macuxi, Taurepang e Pemon. E aí, então, ele critica um pouco essa banalização do Macunaíma, né? Que lá eles chamam de Macunaíma com K, que é o espírito que governa eles, né? O espírito brincalhão, sabe? Isso é interessante. Não é um espírito, não é um Deus vingador ou coercitivo, é brincalhão, que nunca perdeu a sua infância, é meio como Macunaíma, né? Meio criança e meio homem. Então, Macunaíma tem essa dualidade do primitivo e da civilização. Claro que ele vai lá, quando ele se torna um urbanoide, ele não é, assusta com aquelas máquinas, homens são máquinas, ou as máquinas que são homens. Quer dizer, esse inconsciente maquínico já está ali prefigurado né, em 1900 e pouco, 1920. Que coisa bonita que nós estamos vivendo hoje, esses dilemas. Nós seremos dominados ou a gente é homem-máquina ou não? Como que é essa história? Enfim, maravilhosa essa ruptura estética e que abre para outros. Por exemplo, eu não sei se seria possível um Guimarães Rosa, em 56, sem ter tido uma Macunaíma, sabe? Enquanto o Guimarães vai lá dar voz ao sertanejo, ele, doutor, esse cara aqui, Mário de Andrade, ele que eu nem conheço muito, porque eu sou mais Oswald, né, de Andrade, com o Manifesto Antropofágico, essas coisas, eu sempre me fiei mais em conhecer o Oswald. Mas o que eu diria é importante essa questão da oralidade das nossas raízes, mescladas, obviamente, com o português, não é? Mas sempre com essa irreverência da ruptura na forma de narrar. Vale ressaltar que esse texto ele construiu, né, acho que Marcos disse, em 6 dias. Ele se recuperava de uma doença. Ele estava em Araraquara, na casa de um tio, e ele escreveu isso meio como um surto, digamos, uma iluminação, embora não é assim de um louco. Ele é um grande pesquisador. Eu tenho aqui na minha casa um acervo de muitos CDs das pesquisas do Mário de Andrade, e a gente pode ir à Biblioteca Mário de Andrade e consultar isso aqui. Quer dizer, como ele foi um importante pesquisador, assim como foi Guimarães Rosa, também pelo sertão mineiro e baiano, não é? Enfim, então nós precisamos, sim, rever essas nossas origens,
educar, discutir isso para que as pessoas tenham um olhar para entender essa fragmentação do texto, não é? Para ver aquele negro de chupeta na boca e como que sabe, como uma pessoa adulta pode ainda ser criança, no que isso tem de alienação, mas no que tem num espírito também criativo, poético, brincalhão, sabe? Então, eu acho que é um texto muito complexo, maravilhoso. Só finalizando, para não. Eu só queria dizer que, quando ele sai dessa máquina de moer carne, que é a cidade de São Paulo, e volta para a floresta, no filme, ele leva com ele um revólver, um relógio e um casal de galinha Legorne, símbolos da guerra, da arma, que hoje é o que está aí posto, a questão do tempo é dinheiro, abre um negócio, tarará, esses malemolentes, essa preguiça do povo indígena e que quer mais terra para impedir o avanço, obviamente, do Brasil para o precipício, né? Porque nós estamos à beira de... E um casal de galinha Legorne, porque é o exótico, é o bonito, como o lugar que o índio sempre ocupou na educação, não é? Então, e também o negro ocupou. Então, eu acho que essa denúncia é muito importante, esses símbolos do conquistador, do opressor, que ele carrega para dentro da floresta, e que hoje nós estamos vendo o ardor dessa, que nos dá, que não quer recuperar as nossas origens, as nossas míticas. Houvesse o povo mais resistido, o povo indígena, né? Eles não teriam jamais, né? Se tivesse o povo resistido mais, eles não teriam nem aprendido a ler e escrever com os jesuítas. No início, isso quem fala é uma pessoa que eu respeito muito, que eu até conheço pessoalmente, que é o Ailton Krenak, sabe? Então, eu acho que ele falou, bom, eles resistiram enquanto puderem, mas nós precisamos recuperar essa oralidade que é a matriz da nossa história. Nós não somos europeu da escrita e tal. E somos esse povo de caráter sem uma identidade nacionalista, que é o que hoje se arma no Brasil, não é a defesa, não. Que bom, vamos tirar proveito desse amálgama, dessa indefinição, porque o futuro ninguém sabe, a gente que constrói, não está determinado. E isso eu acho que nos ajuda, se a gente recorrer a essas origens e não negá-las e adotar essa origem de fora, essa mítica imposta pelo colonizador. Eu, durante meu doutorado, usei bastante a crítica que o Contardo Caligares fazia a essa terra desonrada, Brasil, no livro que ele chama Hello Brasil, que todo mundo veio aqui para gozar na Mãe Terra, para explorar, para extrativista, coisa e tal. Diferente dos colonizadores espanhóis que encontraram resistência porque tinham uma civilização. Vou pensar em México. Quantas camadas de asteca tem lá por baixo da Praça Maior, lá na Cidade de México? Ou vão pensar em Cusco, não é? Lá em Lima, no Peru, quer dizer, a civilização inca, ali havia um império com uma história de resistência de tal. Então, foi diferente. Nós temos uma outra história, e a gente precisa conhecer essa história e fazer valer ela como resistência.
Nossa, só complementos. Muito obrigado, Carmen. Ana Maria, a Elisa tinha se inscrito para falar, tinha levantado a mão, mas ela mandou uma mensagem aqui. Você leu, Andréia? Pode falar, Ana Maria. Bom, eu gostaria só de fazer alguns apontamentos, mas foi tão brilhante a apresentação da Andréia e as colocações da Carmen que eu vou ver se eu consigo dar uma pequena contribuição. Primeiro, a gente sabe que se trata, tanto no filme como no livro, sobre o tema da antropofagia. E eu queria fazer a diferenciação entre canibalismo e antropofagia. No final, na cena em que ele é devorado, né, se a gente levasse só sob o ponto de vista canibal, nós não teríamos uma consequência. Mas como foi antropofágico, houve a consequência no livro e no filme. E a antropofagia, a gente não pode esquecer que o antropófago, que é a raiz dessa palavra e o significado dela, é que só é devorado aquele que tem valor. Macunaíma, o herói sem valor, é muito contraditório, na realidade ele é muito valoroso. Por isso que ele foi devorado, mesmo que o Joaquim Pedro tenha feito algo no enfoque do Oswaldo e negando o final, entre aspas, feliz do Mário, eu acho que ele juntou as duas coisas na simbologia do filme dele. E tem as duas coisas. Eu não posso deixar de achar que Macunaíma tem valor. Tanto tem valor que nós estamos falando dele hoje, passado tantos anos, né? Nós podemos ressignificar tudo isso, como bem apontado pela Carmen, estamos ressignificando porque o Brasil não conhece o Brasil não conhece o Brasil. Então, quem vai devorar quem? Quem é que vai levar o melhor? Pago para ver. Eu ainda sou mais o Brasil. Eu acho que nós já devoramos, nós somos um povo extremamente criativo, nas artes, está aí, sempre surpresos. De repente aparece assim, o cara que ganhou, o menino que não tem quase estudo e ganha a Olimpíada de Matemática, no meio das Olimpíadas aí de futebol. A gente tem a malemolência, o futebol está aí, mas nós temos as meninas do skate mostrando a malemolência, né? As mulheres devorando. As Lilith estão a mil. As Lilith estão a mil. Então, era mais isso que eu queria dizer, que a gente só pode devorar os valorosos, né? É só isso, só para não esticar mais, só isso. Andréia, seu microfone está fechado. Queria agradecer a Carmen, mas queria agradecer muito a Ana Maria. Adorei o seu comentário, Ana Maria. Antes da próxima. A Elisa deixou uma mensagem, agradeço. Deixa eu só falar um convite, parabéns, que eu te conheço aqui. Essa obra e tema me são muito caros pelas vivências da época do lançamento do filme e da tomada oswaldiana, que tive a oportunidade de estudar como estudante de comunicação também na época. Ela precisou sair, mas deixou os parabéns e o agradecimento. Ela é minha coordenadora num projeto voluntário junto com crianças. Bacana. Mas ninguém levantou a mão, alguns já saíram também. Os guerreiros permaneceram. Tinha mais alguém que estava querendo falar, mas acho que foi embora. Não, o que eu marquei aqui foi a Elisa e a Ana Maria. Não, tinha mais uma pessoa. Não vi, tinha mais? Eu não vi quem para chamar, mas... E também não levantou a mão. Não apareceu. Não, levantou a mão. Tinha a Ana, levantou. A Carmen, mas eu não sei o nome da terceira pessoa, mas tudo bem. Fica para uma próxima. Também vai ficar disponível o material da Andréia, vou transformar ele num link, e aí coloco lá na descrição da postagem, fica melhor, né? Tem muitas referências para quem quiser ler a respeito e pesquisar mais, se aprofundar mais.
eu li muito o Wisnik, ouvi muito o Wisnik. Wisnik, para mim, é uma referência muito importante, como o Ismail Xavier também. Andréia, opa, pode falar, Ivone. Não, eu tenho uma pergunta, assim. O que é a preguiça para vocês, assim, nesse caso? É preguiça, assim, ou é outra coisa? O simbólico da preguiça, você diz? O que será que significa essa preguiça dele? Ai, que preguiça, que tá toda hora ele Que ele tá... fala. Que ele fala. Será que é a preguiça, assim, essa recusa a trabalhar, ou é outro tipo de preguiça? Não, eu entendo como uma outra coisa, Ivone. Uma coisa assim mais relacionada a dar importância ao que é importante, entendeu? Se eu ficar, que é uma crítica hoje que a gente tem que se fazer, né? Se eu ficar com todos os canais abertos para tudo que me chega, né? A gente tem que selecionar, tem que ir alinhavando as coisas para um caminho, porque senão a gente se perde mesmo, e o mais importante é deixar para trás, né? Agora, tem esse mito, né, do índio preguiçoso, do negro preguiçoso, né, que permeia, né, os preconceitos e a cultura de uma certa elite, né? Agora mesmo a gente estava ouvindo, o que eu ia falar? Me deu um branco agora. O Bolsonaro, numa das falas dele, não sei, acho que não foi no discurso da ONU, mas ele fala: os índios têm que se humanizar. Se a gente der a oportunidade, eles vão se humanizar, como se eles não fossem gente, entendeu? Então, é uma coisa séria, séria. Sim, os quilombolas são gordos, são preguiçosos. As arrobas, né? E eu fico me perguntando também o quanto foi uma ironia. Ele fez uma ironia ao apontar, ao escrever que já nasce falando que preguiça, né? Hoje, se o Mário fosse vivo, eu acho que ia questionar e ia pensar muito sobre o ócio criativo, né? Que já vem lá dos gregos. Mas eu acho que nós somos mais para ócio criativo do que para preguiçosos. As estatísticas não mentem. O brasileiro é o povo que mais trabalha em termos de horas, são os que mais sofrem de burnout, que é por excesso de trabalho, e todo mundo sabe no seu dia a dia o quanto que brasileiro trabalha, inclusive nós. E não é só o trabalho, né, Ana Maria? Até chegar ao trabalho aqui em São Francisco, por exemplo, privilegiado sou eu que consegui ir a pé até o meu trabalho, mas imagina em São Paulo, aquele que tem que encarar 3 horas para ir, mais 3 horas para voltar, todo um contexto, né? Devido à crise, uma matéria recente que saiu esses dias, aqui em São Paulo está se andando mais. Que bom, é saudável. Não, é para economizar o dinheiro do ônibus, que não há condições, né? Então, além do trabalho, como você bem apontou, tem como chegar ao trabalho, como voltar ao trabalho, e o fruto desse trabalho que é super desvalorizado, né? É uma Olha, mão de só obra não barata. por acaso, veja o livro que está aqui. O ócio criativo, do Domênico. O ócio criativo. Na orelha, lê-se: o futuro pertence a quem souber libertar-se da ideia tradicional do trabalho como obrigação e for capaz de apostar numa mistura de atividades onde o trabalho se confundirá com o tempo livre e o estudo. Domênico De Masi. Olha que beleza, né? Eu queria lembrar também o direito à preguiça, do Genro do Marques, do Lafarge, não é? Que ele escreveu esse livro, né? Contestando toda a teorização lá do capital marxiano. A Clarice falava muito disso, né? Lembrado. Eu aposto nesse ócio criativo, né? Eu aposto naquele momento que eu me deixo não fazer nada, não pensar em nada,
simplesmente imaginar, simplesmente sonhar, né? E eu acho que essa é a salvação do brasileiro. É essa capacidade de, mesmo massacrado, trabalhando que nem um condenado para não ganhar nada, né? Mas sendo útil, sendo produtivo, consegue arrumar tempo para sua roda de samba, para sua cerveja e jogar conversa fora, e pensar coisas impensáveis, né? E fazer muito amor, né? E viver do prazer, e dar risada, dar muita risada, né? Mas é muito triste pensar também no quanto do ócio a gente vive, né? Acredito que pouca coisa. Principalmente muitos que trabalham, sei lá, mais de 10 horas por dia, longe que o ócio vai passar esse ócio criativo vai passar em mente, né? O problema, Marcos, é que nem todo mundo, são pouquíssimos aqueles que podem trabalhar no que gostam, né? Essa coisa da tecnicização, né? Mesmo das universidades, que formam pessoas técnicas, né? Não tem espaço para a humanidade, não tem espaço para as artes, não tem espaço para fantasia. Reflexão, Para a sim. fantasia que Freud falava tanto, de desejo e fantasia, né? Então, eu acho que assim é importante, né, que as pessoas tenham esse espaço. Assim como Antônio Cândido fala do direito à literatura, todos nós temos direito à arte, todos nós temos direito ao sonho, à fantasia, à fabulação. A oralidade vem, a importância da oralidade, de contarmos histórias. A gente não conta mais histórias para ninguém, né? Nem para quem mora junto, entendeu? A gente está muito pobre de fantasia, muito pobre. Daí a depressão, daí o suicídio, né? Daí um monte de desgraças, né? Mas, gente, eu queria agradecer muito a presença, muito, foi muito bom essa oportunidade que o Marcos me deu, não tem preço, Marcos, não tem preço, porque me forçou a mergulhar em coisas que eu amo, dedicar mais tempo a pôr a cabeça no lugar e me fixar em uma coisa e desenvolver o pensamento, e eu aprendi muito, cresci muito com esse desafio. E saiba que a gente aprendeu muito também, Andréia. Isso não tenho dúvida. Opa, será que a Cidinha, nossa companheira, conseguiu entrar? Porque ela falou: olha, eu preenchi o cadastro, não recebi o retorno, aí eu saí, mandei o link lá no outro clube, a Cidinha Guerra. Sei. Acho que ela não se manifestou, acho que ela não entrou. Mas se ela mandou o cadastro, ela teria que ter recebido o link, né, da sala, né? Ela não recebeu. Ela falou: eu mandei, não recebi. Bom, precisa ver aí. Aí eu mandei para o grupo agora. Acabo de conferir, ela não se inscreveu. Olha, não então, tem. Acho que ela... As duas últimas inscrições que eu tenho aqui, Carmen, são de 2 estagiárias que participaram. Talvez ela tenha se enganado que se inscreveu. Sim. Porque a gente tem tantas atividades, Marcos. Verdade. A gente, às vezes, se confunde, entendeu? Normal. Marca 3 lives ao mesmo tempo, entendeu? Então, 3 dias abertos. A gente está nessa loucura, né? Mas que bom que é por coisas boas, né? A gente está ouvindo coisas boas, trocando coisas boas e não perdendo tempo. Não reclamando. Não vamos Ana reclamar. Maria, que legal a sua participação. Venha mais aqui, se puder. É um prazer. Esse grupinho que eu conheci de leitura, que depois acabou o grupo, mas continua o grupo no WhatsApp. É um grupo superativo que sempre que posso eu colaboro com as postagens.
Mas o que eu quero agradecer é exatamente o que a gente sempre sai melhor quando a gente troca, né? E eu estou saindo muito melhor do que eu entrei. Prazer imenso. Esse tema, para mim, me emociona, porque é um tema da brasilidade, dessa pátria que foi é tão aquela parte do filme, né, que está manchada de sangue, né? E a gente pode mudar tudo isso. E nós somos micro, mas é no micro que se faz política, né? Vai passar, Ana Maria, vai passar. Vai, a gente já passou por outros... O samba na Avenida Popular. Vai sim. Ana Maria, você mora aí também, como a Ivone, em São Francisco? Não, eu moro aqui onde a pátria nasceu. Eu moro no Ipiranga, sou aqui de São Paulo. Eita! Tá bom. Aqui onde Dom Pedro fez o cocôzinho aqui do lado. Com o jeguinho, com o jegue dele. Vamos, Pangaré! É isso mesmo. E a gente... Volte sempre, Ana Maria. Mas leiam Machado de Assis pensando em quanto esse homem era moderno. Que vanguarda, que vanguarda. Via longe. Maravilhoso. Maravilhoso. Recentemente, num clube, nós comentamos o conto dele, Anedota Pecuniária. Foi muito legal. É ótimo. Anedota não é piada, é um caos, né? Pecuniário. Muito legal. Fala, Marcos. O que você ia falar? Eu queria agradecer você por ter aceito o convite e por todo esse preparo, toda essa apresentação, toda essa disposição, né? É muito bacana, muito bonito de ver. Falei para você que todo esse empenho é muito bacana. Muito obrigado mesmo. Eu sou uma pessoa que me apaixono pelas coisas que eu faço. Isso é ótimo. E daí eu mergulho mesmo. Eu vou sem fundo, sem paraquedas. Então, posso falar uma coisa, Marcos? É uma situação tão especial essa, assim, né? A garotada da escola do ensino médio aí, eles conhecem esse espaço? Isso foi divulgado com eles? Porque, por exemplo, uma aula dessa é uma super situação legal, né? Para quem está se preparando, até por esse apelo de quem vai fazer vestibular, sei lá o quê. Mas que for por aí, não seria, assim, eu não gostaria que eles viessem só por causa disso. Mas é um jeito de chamar. Será que eles sabem que existe esse espaço? Tudo bem, não tem muita gente da idade deles, mas de repente, se pudesse, né, dar uma... seria um espaço muito bacana, mas tem, eu acho que um empecilho maior nisso tudo, que é o tempo, né? 7h30, o horário que a gente começa, normalmente, é a hora que eles estão em aula, né? Eles vão das 7 às 11, pelo menos aqui em São Francisco. E acho que essa é uma questão. Mas eu acho Mas dá para conciliar. Quando você tiver gravado, quando você puder disponibilizar as gravações, que eles assistam as gravações. Sim, entendeu? sim. Ou também pensar em algum encontro fora da curva, em que a gente não se tiver tenha... uma semana, né? de, sei Ou lá, até mesmo, não sei se a escola faz de vez em quando umas semanas de culturais, algumas coisas assim. Podia fazer, é tão legal, né? Ou também fazer algo combinado com alguma professora, né? E aí eles conseguem acessar e eu vou anotar. Mas, Ivone, eu tenho essa ideia, até me convidaram, mas a coisa não caminhou ainda, seria para o ano que vem, para fazer alguma coisa nesse sentido com o ensino médio, mas fora de São Paulo. E porque há uma carência muito grande de leitura, e esses meninos são jogados para o vestibular com livros na frente para vencer, e eles não têm um hábito de leitura, né? Não entendem por que estão lendo, é uma obrigação, né?
Então, eu acho que assim, todos os projetos que caminharem nesse sentido, tô dentro, entendeu? No Como que eu, já, no que eu puder fazer. Não, bacana, obrigado, André. Como já disse a Ana Maria, a estatística não mente, né? Você vê esse ano, por exemplo, o número de inscritos Entendeu? para o Enem de quem é de ensino médio ou de escola pública nem se compara a outros momentos. Parece que, de fato, não E é isso uma mandou. crise, Você né? É um viu projeto. que eles têm até o dia 26 para se inscrever, né? Sim, sim. Está Ao sabendo? menos, né? Eu passei Ele não para... está sendo divulgado. Não, quando eu vi, Ivone, que não estava sendo divulgado, um tanto de gente começou a falar sobre isso, né? Porque estava uma coisa bem opaca. Eu mandei para a diretora, troquei uma ideia com ela. Ah, que legal, que Falei, bom, nossa, olha, que não, bom. não vamos deixar passar, né? Porque está baixíssima a Aham. inscrição, Mas porque o governo não divulgou. isso só aconteceu porque houve movimentos da esquerda para que isso Isso, teve um movimento para obrigar a ter que fazer, mas eles estão fazendo, mas não divulgaram. Né? Então, a inscrição está muito baixa. Uma tristeza. Parece que são, sei lá, não sei se são 3 milhões, tinha 40 e poucos mil só inscritos. Pense. É uma 300 tristeza. mil, sei lá, não sei, estou sem noção. É uma A tristeza. pandemia, ela escancarou, de fato, essas desigualdades, né? Não, não tem jeito, infelizmente. e também o acesso à informação é tanta fake news que de repente Nossa. recebe e acha que é mentira. Está muito confuso e não chega na ponta a informação correta. Para quem deveria chegar, né, Ana Maria? Não está sendo fácil, mas vai passar. Vai passar. Boa noite. Muito Boa noite, obrigado obrigada. a todas, todos que ficaram até agora. Foi maravilhoso.